Nessa apresentação, eu pretendo refletir um pouquinho sobre essa presença autêntica junto às pessoas com sofrimentos mais severos, né? Mais especificamente, no atendimento a pessoas em vivência psicótica, né? Alterações do juízo da realidade, alterações de senso, com alterações de senso-percepção, né? Algo que, na clínica, né, psicoterapia, sempre é um desafio, uma vez que o acesso às pessoas nesses momentos dessas vivências ele acaba sendo mais difícil, né? Essas vivências elas acabam podendo aparecer, né, em pessoas que apresentam quadros como esquizofrenia, transtornos borderline, esquizoafetividade, né, transtornos depressivos. E os principais autores que eu vou me embasar para essa reflexão vão ser o Eugênio Born, o Ernest Kreshmer, o David Oberreiter e o Carl Rogers, né? Então, eu tenho dedicado a pesquisa de campo, né, recentemente, no meu doutorado, sobre experiências de pessoas que se reconhecem com bipolaridade. Tenho visto como que a experiência da solidão nessas pessoas é uma vivência marcante. Como falei para vocês, eu trabalhei muitos anos diretamente com pessoas com sofrimentos mentais severos. E nesse período, eu tive a oportunidade de ver uma solidão, ela se manifesta de diversas formas e, em alguns casos, ela acaba sendo enlouquecedora. O médico psiquiatra Oberreiter, ele vai defender que a solidão é uma espécie de um déficit de uma experiência relacional positiva. Isso é, uma ausência de um tipo de presença que seja capaz de compreender um nível profundo a vivência do outro, né? E que se posicione, como a gente pode ver em Rogers, com consideração, né? E, e essa consideração definitivamente ela não pode ser vista, né, e ir separada da autenticidade. A capacidade de compreensão das experiências das pessoas que sofrem de sintomas psicóticos, às vezes, né, ela pode confundir a capacidade empática dos terapeutas, né? Principalmente quando visa, né, sustentar um relacionamento autêntico. Mas como ser autêntico diante de uma pessoa que está num quadro psicótico, né? Sempre ouvimos que não se questiona experiências de pessoas psicóticas, e isso certamente pode ser confundido com uma impossibilidade de ser autêntico, né? Então, como se posicionar autenticamente diante dessas pessoas, né? Antes de tentar responder um pouquinho e refletir sobre isso, gostaria de trazer um pouco à tona uma reflexão sobre as próprias vivências psicóticas, né? Eu queria retomar o Eugênio Born e o Ernest Kreshmer, que nos chamam a atenção um caráter compensatório, por exemplo, das alucinações aditivas, né? Que acaba se apresentando como uma compensação de um desejo profundo de comunicação, que acaba sendo impossível naquele momento vivido. É um momento em que a relação se apresenta muito difícil, e a pessoa não consegue, muitas vezes, se expressar de uma forma clara, e assim a expressão vem daquela forma bem peculiar, né? Então, a presença terapêutica nesse contexto, ela estaria direcionada para onde, né? Será que não para captar a experiência que acaba sendo expressada dessa maneira tão particular pela pessoa, né? Que acaba muitas vezes buscando revelar, né, um desejo desesperado, até mesmo a partir dessa leitura, de fazer um contato. E o Oberreiter também vai falar de um caráter compensatório das experiências psicóticas, como um esforço criativo da mente para não perceber plenamente a ausência de uma experiência relacional realmente positiva. Isso é uma ausência de uma companhia humana que ele compreenda no seu nível mais íntimo,
Nessa lógica, é possível, por exemplo, compreender a pessoa no quadro psicótico, acima de tudo, como uma pessoa profundamente solitária. Isso é, que não está suportando a sensação profunda, certamente pouco consciente, de não ter um significado real para alguém. E, assim, acaba buscando o vínculo, mesmo de uma maneira negativa, hostil, ilusória. Né? O psiquiatra, né, o Oberreiter, ele faz algumas reflexões em relação ao uso da medicação nesse momento, né? E ele propõe, né, que o desenvolvimento, por exemplo, do delírio é também um mecanismo fisiológico em reação a um déficit de experiências relacionais reais e que uma terapia puramente medicinal, ela definitivamente não trataria a causa real do distúrbio. Ao contrário, ela apenas suprimiria uma estratégia de enfrentamento significativa que o organismo está tendo. E que, diante disso, segundo ele, né, é importante, é urgente que se conclua que os tratamentos farmacológicos eles devem ser, sim, combinados com os tratamentos psicoterapêuticos, pois a deficiência, né, de resultados positivos no aspecto relacional, ela certamente só pode ser reparada através de uma boa relação humana. Mas olha, mesmo pessoas sem sintomas psicóticos tão expressivos, né, ou mesmo a gente pode retomar a, aquele caso da Ellen West, que foi descrita por Binswanger, né, é possível a gente verificar a ausência de uma experiência relacional genuína e positiva. Né? Isso fica mais claro na experiência da Ellen, por exemplo, quando ela diz: eu estou bem isolada, né? Eu me sinto numa espécie de bola de vidro, vejo as pessoas através de uma parede de vidro, suas vozes acabam chegando até mim abafadas, né? Eu tenho um desejo de chegar até eles, mas eu grito e eles não me ouvem. O Rogers, né, ao analisar o caso do Binswanger, né, tentando compreender a vivência da Ellen, ele alega que ele acredita que ela não foi efetivamente ouvida de fato, né? Ele falou, ele fala, né, nas suas palavras, exceto na sua infância e talvez nem mesmo, né, nem seus pais, nem os analistas, nem seus médicos pareciam tê-la respeitado o suficiente para ouvi-la intensamente. Não a trataram muitas vezes como uma pessoa capaz de enfrentar a vida, uma pessoa cuja vivência é digna de confiança, cujos sentimentos íntimos são dignos de aceitação. Não poderia, então, ouvir a si mesma ou respeitar a vivência que nela se desenrolava, né? Rogers ele conclui que Ellen vivia uma experiência profunda de solidão. Mas que tipo de solidão? Quantos profissionais estiveram com ela? O que se passou assim que ela não teria sido ouvida? Né? Ele vai defender que quando não há um relacionamento em que possamos comunicarmos e sermos reconhecidos naquilo que ele vai chamar de dois aspectos, né, do nosso eu dividido nas suas palavras. Isso é, né, nas palavras dele, né, na, na nossa fachada consciente e no nosso nível mais profundo de experiência. Então sentimos a solidão de não estarmos em contato real com nenhum outro ser humano. Retomando a questão da vivência psicótica, né, então o que cabe ao profissional? Se não perceber uma certa dimensão de insuportabilidade que é gerada compensatoriamente
nessa construção psicótica e responder a esse sofrimento que apresenta suas raízes aí no terror da despersonalização. Mas como, então, ser autêntico levando isso em consideração? A gente vai ver no Oberreiter, né, que ele vai defender que a posição do terapeuta ela precisa de estar bem caracterizada, né, tanto por uma atitude muito técnica, mas também por uma transparência dos seus pontos de vista e que podem ser comunicados livremente, né? Que os quadros delirantes que se desenvolvem muitas vezes através de interpretações, né, fantasiosas, né, e a desconfiança, ela acaba sendo evitada através de uma declaração aberta dos próprios pontos de vista, de uma maneira clara, mas que não seja agressiva, né? Diante disso, fica clara aí a importância, né, de não abandonar, do terapeuta não abandonar o próprio posicionamento, o próprio ponto de vista, né? Mas, ao mesmo tempo, permanecer sempre numa posição de receptividade, de agradecimento, de respeito com a realidade da outra pessoa. É importante que o cliente, a pessoa em sofrimento, perceba que o terapeuta pode respeitar vários pontos de vista que podem ocorrer simultaneamente. E isso pode favorecer, inclusive, como colocado pela Vera agora há pouco, a partir da leitura da Edith Stein, um senso de comunidade, né? Uma experiência de comunidade, uma experiência de convívio com a diferença, né? O sentido, então, dessa atitude, ela se localiza, muitas vezes, nessa capacidade da pessoa conseguir permanecer autêntica, mas também sem julgar, né, o ponto de vista do outro, né, e com uma comunicação aberta, ela acaba podendo, inclusive, transmitir segurança, né, que pode ser sentida como uma presença genuína. Então, o Rogers ele nos mostra como a ausência, muitas vezes, do medo, né, que pode ser proporcionado numa relação que não seja cuidadosa, né, é um pré-requisito importante para a construção de um relacionamento bem-sucedido. E que uma percepção realista do outro e da qualidade do relacionamento, ela acaba sendo só possível se a pessoa puder simbolizar mais congruentemente suas experiências, sem precisar distorcê-las por conta do medo. Então, o terapeuta, que ele, né, se apresenta claramente, né, que ele consegue sustentar seu ponto de vista, ele oferece uma espécie de um espaço para uma projeção menor de fantasias e desconfiança, né? Ele oferece uma relação que vai favorecendo isso, né? E o medo, muitas vezes, ele pode aparecer, né, na terapia como um obstáculo presente aí na construção dos relacionamentos. Mas exatamente essa presença genuína, acolhedora, cuidadosa, ela vai permitindo com que isso vá sendo modificado, né? Então, diante disso, o que a gente pode pensar, né? O terapeuta ele precisa de ser uma presença que facilite a pessoa a perceber que tem recursos também para poder lidar com suas dores. Sendo assim, inclusive, muitas vezes, né, conseguindo acessar os aspectos até mesmo mais duros das vivências da pessoa, né, que podem, inclusive, ter favorecido o desencadeamento
né, de uma reação delirante, por exemplo, do organismo. Mas, através de uma postura não ameaçadora, né, ele vai conseguindo, muitas vezes, trazer a experiência que está no fundo por uma figura e favorecendo a integração e o desenvolvimento dessa pessoa, né? O Rogers, ele afirma para a gente, né, que quando a empatia ela é adequada e profunda, ela pode desbloquear um fluxo de vivências e permitir que ele siga o seu fluxo natural. A percepção, muitas vezes, de ser compreendido num nível profundo da experiência, né, um encontro dialógico, ela não é uma mera intervenção. Ela é uma possibilidade real e concreta de retirar a pessoa da solidão e do anonimato. Só um profissional autêntico, que se reconhece, que inclusive faz a sua própria terapia, que conhece suas dificuldades, suas limitações também, né, que conhece onde sangra, né, é que sabe também, né, e que sabe também o seu próprio valor, é que tem força, muitas vezes, para não precisar de se defender, né, e se apavorar, com muitas vezes seus próprios medos refletidos nos olhos daquele que está sofrendo, por exemplo, de uma experiência psicótica. O Oberreiter ele vai afirmar, né, que o sucesso na construção de um relacionamento vai permitir com que a construção delirante ela vá se dissipando e vá se perdendo, vá perdendo a sua necessidade, né? A gente pode ver muitas vezes, né, que talvez algumas pessoas entendam que essa compreensão da experiência psicótica a partir da experiência da solidão deveria ser uma certa redução, né? E eu gostaria de convidar elas a conhecerem um pouco mais, muitas vezes, né, daquilo que a gente, pela abordagem centrada na pessoa, busca chamar de solidão. E também conhecerem muitas vezes um pouco mais, né, da complexidade daquilo que Rogers chama por autenticidade, consideração positiva incondicional e empatia. Muitas vezes, quando vista de fora, pode ser reduzida ou até mesmo banalizada, né? Então, acho que vale a pena a gente refletir, né, que a postura do terapeuta, ela é uma postura de uma presença que, ao mesmo tempo, ela pode cuidar, mas que, em alguns momentos, ela pode, ou melhor, que é uma postura de cuidado e que, em alguns momentos, esse cuidado ele pode se manifestar como um apoio e que, em alguns momentos, ele pode se manifestar como uma aposta também na capacidade do outro, né? E, para isso, eu queria retomar aqui, finalizar com uma poesia do Charles Péguy, que eu aprendi quando eu conheci, né, o Charles Péguy quando eu estava estudando com o professor Miguel Mahfoud, né, uma pessoa que eu tenho muita gratidão pelos aprendizados que me passou. E ela diz o seguinte, né? Quando se ama alguém, se ama como ele é. Diz Deus, né? Quando se ama alguém, se ama como ele é. Só eu sou perfeito, eu somente. Por isso, talvez, é que sei o que é perfeição. E assim peço menos perfeição dessa
dessa pobre gente. Sei sim, quão difícil é. Quantas vezes penam em suas provas. Desejo e sou tentado a segurá-los por baixo, com minhas grandes mãos sustentá-los, como um pai que ensina seu filho a nadar nas águas correntes do rio, e se divide em ambíguo sentimento. Se o ampara sempre, se demais o ampara, ele se fiará nisso. Nunca a nadar há de aprender. Mas, se não o segura no exato momento, essa criança, perigosos goles, irá beber. Assim, quando ensino a nadar em suas provas, sou sim dividido em ambíguo sentimento. Pois se os amparo sempre, se os amparo demais, nunca aprenderão por si próprios a nadar. Mas se não o sustento no exato momento, pobres crianças, maus goles poderão beber. Essa é a dificuldade, e ela o é enormemente. Essa é a duplicidade, a ambiguidade do problema, pois é preciso que se cuidem por si mesmos. É a regra que prevalece, né? E a poesia se estende e depois ela finaliza assim, né? E todos os cortejos do mundo não valem a bela e íntegra genuflexão de um homem livre. Todas as submissões, todas as opressões do mundo não valem a grandeza da exaltação, da bela e íntegra exaltação de uma invocação somente, de um amor que é livre e se cativa livremente. Essa poesia do Charles Péguy, eu acho que ela nos ajuda muito a refletir sobre essa postura do terapeuta, no sentido de conseguir estar presente e para poder conseguir estar presente autenticamente ali nessa relação, ele precisa de manter sempre os olhos diante dessa criança, como um pai, né, que está ensinando ela a nadar. Em alguns momentos vai apostar na capacidade dela e que em alguns momentos, né, precisa de dar um amparo maior. Isso só é possível se a pessoa estiver realmente diante do outro, nessa presença, né, que se marca também de uma forma autêntica. É isso aí. Queria agradecer a você.